Você já imaginou como é voar em um jato particular de luxo? Agora, imagine que esse jato custa milhões aos cofres públicos. Isso mesmo, estamos falando do jato particular do presidente Lula. Neste vídeo, vamos explorar a história por trás desse jato, quanto ele custa aos contribuintes brasileiros e por que ele gera tanta controvérsia. Vamos começar voltando no tempo para entender como e por que esse jato foi adquirido. Vamos começar contando a história de como o jato particular do presidente Lula entrou em cena. Em 2005, no meio de seu primeiro mandato, o Brasil vivia um período de crescimento econômico, mas também de intensas controvérsias políticas. Foi nesse contexto que o governo decidiu aposentar o antigo avião presidencial, já ultrapassado e incapaz de atender às demandas de segurança e conforto exigidas para viagens oficiais. A solução escolhida foi um Airbus A319, carinhosamente apelidado de Aerolula, um jato moderno capaz de cruzar longas distâncias sem escalas, algo essencial para as agendas internacionais do presidente. A aquisição, porém, não veio sem um custo significativo. O jato foi comprado por cerca de 56 milhões de dólares, o que, na época, equivalia a aproximadamente 150 milhões de reais. Esse valor saiu diretamente dos cofres públicos, ou seja, foi financiado pelos contribuintes brasileiros. Não demorou para que a compra gerasse críticas de opositores e de setores da mídia, que questionaram se um investimento tão alto era realmente justificável. Mas o uso do jato não se limita ao presidente Lula. Ele também é utilizado por outros membros do governo, como ministros e assessores, em viagens oficiais. Houve até ocasiões em que o avião transportou familiares do presidente, o que só aumentou a polêmica em torno dele. E o que esse jato oferece de tão especial? Além de tecnologia avançada, como sistemas de comunicação de ponta e medidas de segurança reforçadas, o Aerolula conta com uma suíte presidencial equipada com cama de casal, banheiro privativo e uma sala de reuniões, detalhes que reforçam sua imagem de luxo. A história do jato, no entanto, não termina com sua compra. Além do valor inicial, ele também gera despesas contínuas que pesam no bolso dos brasileiros, especialmente com manutenção, um tema que vamos explorar mais a fundo na próxima sessão. Agora que conhecemos a história do Aerolula, vamos aos números que realmente impressionam. Quanto esse jato particular custa para manter no ar? Prepare-se, porque a conta não é pequena. Segundo relatórios oficiais do governo, a manutenção anual desse Airbus A319 gira em torno de 10 milhões de reais. Isso mesmo, 10 milhões de reais por ano, dinheiro que sai diretamente dos impostos pagos por você, por mim e por todos os brasileiros. Mas o que está incluído nesse valor? Primeiro, temos o combustível, essencial para voos domésticos e internacionais, que pode custar dezenas de milhares de reais por viagem, dependendo da distância. Depois, vem os reparos e revisões técnicas, porque um avião como esse precisa estar em perfeitas condições para garantir a segurança. Há também os salários da tripulação, pilotos, copilotos, comissários, todos altamente qualificados para operar uma aeronave desse porte. E não podemos esquecer os custos de hangaragem, taxas aeroportuárias e até modernizações ocasionais para manter o jato atualizado. Para colocar isso em perspectiva, 10 milhões de reais por ano poderiam financiar, por exemplo, a construção de cerca de 50 casas populares ou bancar salários de mais de 300 professores da rede pública por um ano inteiro. Isso levanta uma questão inevitável. Será que o Brasil, com tantas prioridades urgentes, como saúde e educação, precisa mesmo gastar tanto para manter esse luxo voador? E tem mais, esses custos não são fixos. Em anos de uso intenso, como durante agendas internacionais ou crises que exigem deslocamentos rápidos, os gastos podem aumentar ainda mais. Enquanto isso, o jato continua sendo um símbolo de status para o governo. Mas a que preço? Na próxima sessão, vamos comparar o Aerolula com os aviões de outros líderes mundiais para entender se esse investimento é algo comum ou uma extravagância brasileira. Chegamos a um ponto interessante. Será que o jato particular de Lula é algo fora do comum ou apenas um padrão entre líderes mundiais? Vamos comparar o Aerolula com os aviões de outros presidentes para entender melhor essa questão. Primeiro, olhemos para os Estados Unidos. O famoso Air Force One, usado pelo presidente americano, é um Boeing 747 customizado que custa cerca de 200 mil dólares por hora de voo, um valor astronômico, bem acima do que o Brasil gasta com o Aerolula. Mas há um detalhe, o Air Force One é mais do que um transporte. Ele funciona como um centro de comando aéreo, equipado com tecnologia militar e sistemas de defesa que justificam parte desse custo. Agora, na Europa, o presidente da França usa o Airbus A330 Falcon, apelidado de Coton Unité. O custo de manutenção anual dele fica na casa dos 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, bem mais caro que o jato de Lula. Assim como o Air Force One,
o avião francês tem funções estratégicas e serve como símbolo de poder nacional. Mas aqui entra uma diferença. Tanto os Estados Unidos quanto a França são economias de primeiro mundo, com orçamentos robustos para sustentar esses gastos sem comprometer áreas essenciais. E o Brasil? Nosso PIB e nossa realidade econômica estão mais próximos de países como a Argentina ou o México. Na Argentina, o presidente usa o T-01, um Boeing 757 bem mais simples, com custos de manutenção estimados em $2 milhões por ano, cerca de R$ 11 milhões, parecido com o Aerolula, mas sem o mesmo nível de luxo. Já o México chegou a colocar o jato presidencial à venda em 2018 porque o governo considerou o custo elevado demais para um país com tantas desigualdades, uma decisão que nunca passou pela cabeça dos governantes brasileiros. Então, o que isso nos diz? O Aerolula não é o mais caro do mundo, mas também não é modesto. Ele fica em um meio termo, mais sofisticado do que o de alguns vizinhos latino-americanos, mas bem menos funcional que os de potências globais. A grande questão é se o Brasil, com seus desafios como pobreza, infraestrutura precária e educação carente, pode se dar ao luxo de manter um jato assim sem que isso pareça um privilégio deslocado da realidade. Agora que sabemos a história, os custos e como o Aerolula se compara a outros aviões presidenciais, vamos ao ponto que realmente mexe com a opinião pública. Como esse jato afeta a imagem do governo Lula? Em um país como o Brasil, onde milhões ainda lutam para pagar contas básicas ou ter acesso a serviços essenciais, um avião de R$ 10 milhões por ano em manutenção pode soar como um tapa na cara para muitos. Ele se tornou mais do que um meio de transporte, é um símbolo que divide opiniões e alimenta debates acalorados. Por um lado, os apoiadores de Lula defendem o jato como uma necessidade. Para eles, um presidente precisa de um transporte seguro e eficiente para representar o Brasil em reuniões internacionais, como o G20 ou a ONU, e para lidar com emergências internas. Afinal, um líder global não pode depender de voos comerciais ou aviões ultrapassados, certo? O Aerolula, com sua suíte presidencial e capacidade de longa distância, projeta uma imagem de força e modernidade para o mundo, algo que o governo valoriza. Mas, por outro lado, os críticos veem o jato como um excesso injustificável. Em tempos de crise econômica ou desastres naturais, como as enchentes que já devastaram cidades brasileiras, cada real gasto com luxo presidencial é questionado. Por exemplo, em 2023, enquanto o governo pedia paciência para reconstruir áreas afetadas, o Aerolula continuava voando, muitas vezes em viagens que poderiam ser substituídas por videoconferências ou aviões mais simples. Isso cria um contraste incômodo. De um lado, o povo enfrentando filas em hospitais, do outro, o presidente em um jato com banheiro privativo e sala de reuniões. E o impacto não fica só na percepção popular. Políticos da oposição usam o Aerolula como munição constante, chamando de símbolo de privilégio para atacar Lula e o PT. Nas redes sociais, memes e críticas sobre o avião viralizam com facilidade, amplificando o desgaste. Por outro lado, quando Lula aparece em eventos internacionais ao lado de líderes mundiais, o jato reforça sua estatura. Mas será que esse benefício compensa o custo político interno? No fim, o Aerolula coloca o governo em uma corda bamba. Ele pode ser uma ferramenta de poder, mas também um peso na popularidade de Lula. Cabe a cada um decidir se esse luxo é um direito do cargo ou uma escolha que distancia o presidente da realidade do povo. E é exatamente essa discussão que vamos fechar na nossa conclusão. Chegamos até aqui, e agora quero ouvir você. O que acha do jato particular do presidente Lula? Você acredita que é justo o governo manter um avião tão caro, ou acha que esse dinheiro deveria ser usado em outras prioridades, como saúde, educação ou moradia? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. E mais, se você conhece alguém que também tem algo a dizer sobre isso, compartilhe o vídeo com essa pessoa, vamos ver o que ela pensa. Então, pessoal, se você gostou de mergulhar nessa história do jato particular do Lula, não esqueça de deixar aquele like maroto, isso ajuda muito o canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Quer sugerir um tema para a gente investigar? É só mandar nos comentários ou nas nossas redes. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos continuar essa conversa. Até a próxima!